Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, na aula passada a gente deu uma revisão do capítulo sobre os conteúdos de deslocamento angular e velocidade angular. Hoje a gente vai revisar a segunda metade do capítulo, onde iremos rever os conceitos de período, frequência e, por fim, a transmissão de movimento por acoplamento de polias e de rodas dentadas. Dito isto, vamos começar a nossa aula relembrando a definição de período e de frequência. Bom, a gente estudou que existem inúmeros fenômenos e movimentos presentes em nosso cotidiano que acontecem em ciclos e que ocorrem em intervalos de tempos iguais, onde os denominamos de movimentos periódicos. Também vimos que uma decorrência desse tipo de movimento são os períodos e a frequência. Bom, o período é o tempo que a moção leva para se repetir, ou seja, é o intervalo de tempo necessário para a ocorrência de um fenômeno cíclico. Ele é medido no Sistema Internacional de Unidades em segundos, mas podemos também encontrá-lo em horas, dias e até anos. Por exemplo, o período de translação da Terra ao redor do Sol é de 1 ano, ou 365 dias e 6 horas. Já o movimento de rotação da Terra, responsável pelo dia e pela noite, possui um período de rotação de 24 horas. Podemos calcular o período de acordo com a equação abaixo, onde t é igual à variação do tempo dividido pelo número de voltas. Vamos agora falar sobre a frequência. Bom, a frequência é o número de vezes que o movimento é repetido em um segundo, ou seja, é a quantidade de ocorrências de um dado fenômeno cíclico em uma determinada unidade de tempo. A frequência é medida no Sistema Internacional de Unidades em Hertz, que é rotações por segundo. Entretanto, podemos encontrar a frequência em outras unidades, como rotação por minuto, que é RPM, rotações por horas, entre outros. Por exemplo, os CDs possuem uma frequência de rotação entre 180 RPM e 500 RPM. Ou seja, a cada segundo eles giram aproximadamente de 8 a 3 vezes. Vale lembrar que a frequência e o período são inversos um do outro. Por exemplo, se um corpo gira 20 vezes a cada 4 segundos, a sua frequência é de 5 Hz. Já o seu período será de 1/5 medido em segundos. Vamos agora falar sobre a transmissão de movimento no movimento circular uniforme. Bom, os movimentos circulares podem ser transmitidos de diversas maneiras e possuem inúmeras aplicações em nosso cotidiano. Vamos começar falando da transmissão por acoplamento de polias por meio de uma correia. Bom, nesse tipo de transmissão, temos basicamente duas maneiras: a transmissão aberta e a transmissão cruzada. Na transmissão aberta, as rodas possuem mesma velocidade linear e giram no mesmo sentido, como vocês podem ver no vídeo abaixo. Já na transmissão cruzada, as polias possuem a mesma velocidade linear. Entretanto, elas giram em sentidos opostos, como vocês podem ver no vídeo abaixo. Esse sistema de acoplamento por correia segue o mesmo princípio do acoplamento por corrente.
e é bastante perceptível no sistema de marchas de uma bicicleta, onde a corrente transmite o movimento do pedal para as rodas traseiras. É também muito comum encontrarmos esse tipo de transmissão em motores e maquinários em geral. Podemos estabelecer a seguinte relação de movimento nesse tipo de acoplamento: frequência da polia A vezes o raio da polia A é igual à frequência da polia B vezes o raio da polia B. Vamos agora falar sobre a transmissão por contato entre dois discos ou rodas dentadas. Na transmissão por rodas dentadas, ou também conhecidas como engrenagens, as rodas possuem mesma velocidade angular. Entretanto, as rodas irão girar em sentidos opostos. Na transmissão por contato, podemos também estabelecer a seguinte relação: frequência da roda A vezes o raio da roda A é igual à frequência da roda B vezes o raio da roda B. Vale destacar que tanto na transmissão por correia ou por contato, as velocidades angulares são diferentes. Isso quer dizer que quanto maior for o raio da polia ou da roda, menor será a sua velocidade angular. Podemos também estabelecer a seguinte relação de transmissão entre as polias: frequência da roda A vezes o número de dentes da roda A igual à frequência da roda B vezes o número de dentes da roda B. Por exemplo, se uma roda dentada tiver o dobro de dentes da outra, ela irá girar 2 vezes menos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão sobre período, frequência e transmissão de movimento. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.